É 24 de junho de 1821 e estamos na Venezuela espanhola da época. Mais precisamente, a cerca de 30 km ao sul da terceira maior cidade do país e do centro administrativo da província de Carabobo, Valência. Aqui ocorrerá uma das maiores batalhas da história da região. De um lado está o exército espanhol, tentando desesperadamente manter para seu rei pelo menos os remanescentes de um vasto império colonial na América Latina. Do outro lado estão as tropas lideradas por Simón Bolívar, um homem apelidado de El Libertador, o Libertador, que lidera a luta pela independência da Venezuela e dos estados vizinhos há mais de 10 anos. Quando tudo termina, o exército libertador de Bolívar celebra uma vitória famosa, significativamente apoiada por 350 legionários britânicos. Este é um passo decisivo para a completa libertação da Venezuela, permitindo que ela se una ao Estado que o Bolívar primeiro idealizou e depois lutou para criar. Esse Estado é chamado de Gran Colombia, ou Grande Colômbia, e une os países libertados do norte do continente sul-americano. Essencialmente, inclui o atual Equador, Colômbia, Panamá e agora a terra natal de Bolívar, a Venezuela. Simón Bolívar, o primeiro presidente da Grande Colômbia, poderia agora sentir-se feliz e realizado. Parece que ele acabou de cumprir a missão de sua vida. O problema é que estamos na América do Sul do século XIX, onde nada dura muito, onde aliados podem rapidamente se transformar em inimigos e onde um período sem constantes conflitos sangrentos é quase inimaginável. Simón Bolívar nasceu em 1783, em Caracas, a capital do que hoje é Venezuela, em uma rica família espanhola. Enquanto na América do Norte as colónias britânicas já haviam conquistado a independência e, em 1783, alcançado reconhecimento internacional para os recém-formados Estados Unidos, a situação na América Central e do Sul era diferente. Toda a região, exceto o Brasil e algumas outras pequenas exceções, pertencia à coroa espanhola e estava dividida em 4 vice-reinados. Nova Espanha, que incluía o México e a maior parte da América Central. Peru, sob o qual também estava o Chile. La Plata, cobrindo a parte sul do continente. E, finalmente, Nova Granada, no norte da América do Sul. Foi aqui que Bolívar nasceu, e essa região será nosso foco. A situação nas colónias espanholas era desesperadora. A Espanha na Europa explorava as colónias ao máximo. Todas as exportações tinham que ser direcionadas para a Espanha. O comércio com qualquer outra pessoa, incluindo entre as próprias colónias, era proibido. Os colonos eram sobrecarregados com altos impostos, as liberdades civis eram mínimas. Não havia educação obrigatória, o sistema educacional era praticamente inexistente, e a imprensa e a importação de livros eram proibidas, exceto com permissão especial do rei. Viajar sem essa permissão era punível com a morte. Além disso, havia a Inquisição, que tinha o poder de investigar, prender e até executar aqueles que ousassem desviar-se do caminho prescrito. A família Bolívar fazia parte da elite local. Seus antepassados eram originários da região basca e ocupavam posições de destaque nas colónias. No entanto, a infância de Simón estava longe de ser ideal. Seu pai morreu quando ele tinha 3 anos e sua mãe faleceu quando ele tinha 9. Assim, as influências mais significativas em sua vida inicial foram sua ama africana, Hipólita, e, mais tarde, seu professor, o erudito e filósofo Simón Rodríguez. Foi provavelmente de Rodríguez que Bolívar ouviu pela primeira vez as ideias sobre a libertação das colónias latino-americanas. Aos 16 anos, Simón viajou para Madrid para completar sua educação. Ele circulava em círculos de elite, tinha acesso à corte real e, o mais importante, apaixonou-se. Sua escolhida, Maria Teresa del Toro, era 3 anos mais velha que ele e, como ele, vinha de uma família rica de Caracas. Eles se casaram no verão de 1802, quando Bolívar tinha 18 anos, e voltaram para casa. No entanto, em janeiro do ano seguinte, Maria Teresa morreu tragicamente de febre amarela. Devastado, Bolívar retornou à Europa, passando um tempo em Madrid e Paris e viajando para Roma. Uau!
Ele se encontrou com muitas figuras proeminentes e gradualmente ficou convencido de que o único caminho para a América Latina era derrubar o domínio espanhol. Os eventos na Europa eram favoráveis a essas aspirações. Após sua bem-sucedida campanha na Espanha, Napoleão Bonaparte forçou o rei Fernando VI da Espanha a abdicar e colocou no trono seu irmão, José Bonaparte. Quando essa notícia chegou às colónias, causou uma enorme agitação. As elites locais recusaram-se a reconhecer o novo rei, mas usaram a situação para assumir o controle da administração colonial em suas próprias mãos. Por toda a América Latina, foram formadas as chamadas juntas, que eram formalmente leais ao deposto rei Fernando, mas começaram a agir de forma independente. Bolívar e outros revolucionários, no entanto, sentiram que isso não era suficiente. Eles exigiam independência total. Bolívar então aliou-se a Francisco Miranda, um homem mais de 30 anos mais velho, que havia lutado na Guerra da Independência Americana e, posteriormente, ao lado da Revolução Francesa. Miranda era um precursor das ideias de libertação dos Estados latino-americanos e liderou as primeiras tentativas, embora mal-sucedidas, de alcançá-la. Mas agora, com o apoio de Bolívar, ele finalmente esteve presente na fundação de uma Venezuela independente. Infelizmente, esse momento marcou o declínio da fortuna de Miranda. A guerra civil irrompeu imediatamente no país contra os realistas espanhóis e, em março de 1812, um terrível terremoto praticamente arrasou toda a cidade de Caracas. As pessoas interpretaram isso como um sinal dos céus, e os republicanos sofreram derrota após derrota. Na situação desesperadora, Miranda declarou-se ditador e assinou uma trégua com os inimigos. Bolívar viu isso como traição, mandou prender Miranda e tomou uma das decisões mais controversas de sua vida. Em troca de documentos de viagem que garantiam sua impunidade e partida segura, Bolívar entregou Miranda aos realistas, seus inimigos jurados. O velho revolucionário nunca mais recuperaria a liberdade e morreu 4 anos depois em uma prisão perto de Cádiz, na Espanha. Bolívar continuou sua luta. Foi uma guerra em todos os sentidos, marcada por uma crueldade extrema em comparação com as guerras europeias da época. Reviravoltas constantes, traições e conflitos entre os revolucionários, alimentados por ambições pessoais. 2 repúblicas venezuelanas foram formadas e rapidamente derrotadas, seguidas por uma terceira em 1817. Uma boa visão da natureza das lutas de libertação pode ser obtida da chamada Proclamação de Guerra à Morte, assinada por Bolívar, que efetivamente autorizava a morte de qualquer pessoa que não apoiasse ativamente os revolucionários. Isso visava contrabalançar as atrocidades cometidas pelo lado oposto. Com o tempo, apesar de ondas alternadas de grandes vitórias e derrotas devastadoras, Bolívar gradualmente deixou de pensar apenas em termos de sua Venezuela natal e mirou um objetivo ainda maior. Ele vislumbrava criar um grande Estado unificado chamado Gran Colombia, abrangendo todo o território do antigo vice-reinado espanhol de Nova Granada. Para alcançar isso, ele embarcou em sua maior missão militar. Com seu exército, ele primeiro cruzou planícies alagadas durante a estação chuvosa sob as cadeias mais orientais dos Andes. Depois suportou sofrimentos inimagináveis ao atravessar passagens de montanha que chegavam a quase 4.000 metros de altitude. Com essa campanha aparentemente insana, ele pegou completamente seus oponentes de surpresa. Após garantir vitórias no pântano de Vargas e, especialmente, em Bacá, Bolívar abriu caminho para a capital, Bogotá. Ainda naquele ano, em dezembro, ele estabeleceu a República da Gran Colombia e tornou-se seu presidente. E quando, 2 anos depois, triunfou na Batalha de Carabobo, garantiu a incorporação de sua Venezuela natal à nova, grande e, mais importante, República Independente.
Nos anos seguintes, Bolívar desempenhou um papel crucial na libertação do Peru e na criação de um novo estado, Bolívia, em parte do território originalmente peruano. Em 1826, a última guarnição espanhola capitulou na fortaleza de Callao, no Peru, e o domínio colonial espanhol na América do Sul chegou ao fim definitivo. À Espanha restaram apenas as ilhas de Cuba e Porto Rico. Os novos estados latino-americanos receberam reconhecimento internacional e em 1826 Bolívar convocou uma grande conferência no Panamá, tentando convencê-los a formar uma confederação. No entanto, ele falhou completamente. Como tantas vezes antes, as ambições pessoais dos líderes individuais e suas disputas mútuas prevaleceram. A crescente inveja em relação ao status de Bolívar também desempenhou um papel significativo. A oposição a Bolívar e sua visão de uma Gran Colômbia governada centralmente continuou a crescer nos anos seguintes. A situação chegou ao ponto em que, em agosto de 1828, Bolívar, um liberal convicto ao longo da vida, assumiu o título de presidente libertador e declarou-se ditador. Apenas um mês depois, graças à sua amante, Manuela Sáenz, ele escapou por pouco de uma tentativa de assassinato organizada por seus aliados de longa data. E quando, um ano depois, a Venezuela se separou da Gran Colômbia, Bolívar renunciou ao cargo e retirou-se. Com apenas 47 anos, ele estava cansado, doente de tuberculose, desiludido e completamente empobrecido. Tendo perdido todos os seus bens durante as campanhas de libertação e tentativas de unificar sua pátria. Em 1830. Ele aceitou um convite do marquês espanhol Joaquim de Mier para ficar em sua fazenda em Santa Marta, na atual Colômbia. Foi o grande paradoxo final de sua vida. A nação pela qual ele lutou estava se fragmentando devido a conflitos entre seus antigos aliados, que agora o rotulavam de traidor. E ele, o herói, general e presidente, morreu em uma camisa emprestada. Na casa de um nobre espanhol que encarnava tudo contra o que Simón Bolívar havia lutado durante toda a sua vida.